Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Seguinte, meu nome é Lucas, eu sou professor de História aí do Romualdo. Nós nos vimos, né, o pessoal do nono ano, né, a gente se viu só uma semana, então eu acredito que muitos ainda não me conhecem, e os que me viram, né, talvez nem lembrem de mim. Seguinte, eu tô fazendo esse vídeo pra gente fazer a correção do patch da primeira semana da semana passada, né, do patch volume 2. Vale para as minhas turmas e também para a turma da professora Bruna também. Então vamos acompanhar aí. Espero que vocês todos estejam bem, se cuidando, né, nesse momento aí de pandemia, de isolamento social. Vamos lá então. Seguinte, quem viu, né, a videoaula na Redmi na semana passada, observou que foi falado novamente sobre Primeira República. Só que o PET, né, o PET impresso, não, o PET digital, né, o PET volume 2, ele apresenta outro conteúdo. Só um momento, eu tô aprendendo ainda, viu, gente, fazer esses vídeos, então me desculpem os erros, né, que vão ocorrer ao longo desse vídeo. Quem tem acesso ao PET aí já observou que a semana 1, né, a aula que foi da semana passada, foi da Primeira República, só que no PET tá falando sobre a questão indígena na Primeira República. E o pior é que no PET propriamente dito não tem nenhuma informação sobre a questão indígena na Primeira República. E em função disso eu vou disponibilizar para vocês um vídeo, né, um link de um vídeo do YouTube que está falando sobre a questão indígena na Primeira República. Hoje eu vou partir já para as correções do exercício da semana passada, falando um pouco sobre essa questão indígena, mas é fundamental que vocês vejam o vídeo para que vocês compreendam melhor o conteúdo. Seguinte, a atividade aí, né? Vocês viram que não tem nada, né, no PET, não tem nenhum conteúdo, não tem nenhuma indicação de conteúdo sobre a questão indígena na Primeira República. Só falando das habilidades, competências, habilidades que tem, mas sobre os índios mesmo não tem nenhuma questão, nenhuma indicação, né, nenhum texto sobre os índios na Primeira República. Já vai direto, né, para as atividades. Então a gente vai partir para as atividades e espero, né, que vocês possam ver o videozinho que vai estar disponível para vocês. O Serviço de Proteção aos Índios, SPI, foi criado em 1910, com o objetivo principal de prestar assistência e proteção aos indígenas. O tenente-coronel do Exército, Cândido Rondon, foi seu principal diretor. Leia o texto abaixo e, em seguida, analise a imagem e depois responda as questões. Serviço de Proteção aos Índios, SPI. O Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais, a partir de 1918, SPILTN, a partir de 1918 apenas SPI, foi criado em 20 de junho de 1910 pelo Decreto 8.072, tendo por objetivo prestar assistência a todos os índios do território nacional. O projeto SPI instituía a assistência leiga, procurando afastar a igreja da catequese indígena, seguindo a diretriz republicana de separação igreja-estado. A ideia de transitoriedade do índio orientava esse projeto. A política indigenista adotada iria civilizá-lo, transformando o índio num trabalhador nacional. Para isso, seriam empregados métodos e técnicas educacionais controlando esse processo, baseado em mecanismos de nacionalização dos povos indígenas. Os regulamentos e regimentos do SPI estiveram voltados para o controle dos processos econômicos envolvendo os índios, estabelecendo uma tipologia para disciplinar as atividades a serem desenvolvidas nas áreas. Era uma classificação que definia o modo de proceder e as intervenções a serem adotadas, disciplinando a expansão da cidadania. A origem do SPI estava nas redes sociais que ligavam os integrantes do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, Apostolado Positivista do Brasil e Museu Nacional, pois o MAIC proviu, desde a sua criação, a instituição de uma agência de civilização dos índios. As atividades das comissões de linhas telegráficas
em Mato Grosso, deram notoriedade a Cândido Mariano da Silva Rondon. Esse aí é o texto, então, né, depois tem algumas perguntas referentes, né, ao texto. Vamos, então, segundo informações do texto, qual era o papel do SPI? Pelo texto, né, é possível perceber que o papel do SPI deveria ser de proteção aos índios, né, de proteção, de valorização à população indígena. Só que isso não ocorre propriamente dito, né? Ao longo da existência desse órgão acaba não garantindo efetivamente os direitos das populações indígenas. O que o projeto queria ao afastar a Igreja Católica da catequese indígena? A quem essa prática interessava? Seguinte, como o SPI, né, ele é criado durante o período republicano, ele tinha um objetivo de separar, né, a República, né, tinha o objetivo de separar claramente as questões de Estado e as questões da Igreja. Então isso fica muito bem claro, né, fica muito bem delimitado no serviço de proteção ao índio, porque era objetivo um afastamento da Igreja Católica com relação às questões de Estado e também, né, no que se refere à questão indígena. O que o trecho do texto, a ideia de transitoriedade do índio, orientava esse projeto. A política indigenista adotada iria civilizá-lo, transformaria o índio num trabalhador nacional. Nos diz sobre a política adotada pelo SPI. Qual a sua opinião em relação a essa postura? Essa questão da transitoriedade aí, ela é análoga a um processo de transformação. Pretendia-se, né, que os índios fossem transformados em cidadãos. Só que não cidadãos no sentido da garantia de direitos, transformados em cidadãos no sentido de aculturação. Né? Esperava-se que os índios fossem aculturados, né? Transformados em homem branco, vamos dizer dessa forma, né? Que eles deixassem as suas culturas, deixassem o seu modo de vida e passassem a integrar o restante do povo brasileiro. Isso marca uma característica de preconceito com relação aos povos indígenas, né? Porque a partir do pressuposto de que o seu modo de vida, os seus costumes eram inferiores. O que você observa na imagem? Quem são as pessoas que estão representadas nela? A que grupos sociais elas pertencem? Aí nós temos uma imagem, né? Para essas perguntas, né, é fundamental que vocês leiam, né, a legendazinha aí da imagem, né? Tá perguntando aí quais são, cadê? Quem são as pessoas, né? O que elas representam. Nós temos aí a imagem, né, do Cândido Rondon e de alguns povos indígenas, né? O que isso representa, né? Representa uma tentativa, de certa forma, de aculturação dos povos indígenas, uma tentativa de tornar o índio um homem civilizado. Isso partindo do pressuposto de que os índios, né, não tinham civilização, os seus hábitos deveriam ser recusados. A próxima questão. Em relação à imagem, você acredita que as intenções do SPI foram concretizadas? Como a imagem confirma a sua resposta? Seguinte, nós temos aí na imagem, né, o hasteamento, né, da bandeira, e temos também, dá para observar na imagem, os índios uniformizados. O que isso quer dizer? Isso remete muito aos aldeamentos, né, da igreja, né, ao longo do período colonial. Isso quer dizer que pretendia-se numa transformação, né, dos índios em povo civilizado, né, e isso seria feito a partir talvez da escolarização, né, esse que é o objetivo, isso que demonstra, né, essa imagem. Próxima pergunta. Como você avalia as posturas adotadas pelo SPI em relação aos índios brasileiros? Seguinte, conforme eu tinha dito para vocês anteriormente, né, o SPI ele não consegue efetivamente garantir a proteção dos povos indígenas. Porque os povos indígenas, a população indígena, ela precisava, e até hoje isso é um problema, né, de garantir a questão da terra, né? O índio tem toda uma forma diferenciada de se relacionar com a terra, e ele precisa garantir a posse da terra. O serviço de proteção
ao índio, né, ele inicia, né, um processo de tentativa de garantir alguns direitos, mas ele é bastante falho ao longo de toda a sua trajetória. Mas não deixa de ser um órgão importante, né, por parte do Estado brasileiro para começar a pensar a questão indígena, ainda que de maneira errada, mas já é um primeiro passo. Agora nós temos uma imagem, né, duas imagens na verdade, né? Vamos lá então. Segundo o dicionário da língua portuguesa, a palavra escampo significa troca de mercadorias ou serviços sem fazer uso de moeda. A prática do escampo foi muito praticada pelos portugueses em sua chegada. Eles ofereciam presentes em troca da mão de obra indígena. Na imagem 1, temos uma ilustração dessa prática muito comum no início da colonização do Brasil. A imagem 2 traz o contato entre o tenente-coronel do Exército e o diretor do SPI, Cândido Rondon, e os povos indígenas. Analise as imagens e responda às questões. Então nós temos aí duas imagens, né? Uma representando, né, o iniciozinho, né, do contato dos portugueses, né, com os povos indígenas, a prática do escambo, né? E aí abaixo nós temos o Rondon, né, dando algum tipo de presente, né, para os povos indígenas. Vamos lá então. O que se pode observar, né, das duas imagens, da imagem 1? A imagem 1, conforme eu já disse, né, é a prática do escambo, que é a troca, né, sem a utilização de moeda, que os portugueses, né, utilizaram dessa estratégia, né, dessa ferramenta para fazer com que os índios trabalhassem, né, carregassem pau-brasil para eles, né, ao longo do período colonial brasileiro. Quem são os personagens na imagem 1? Quais classes sociais elas representam? Na imagem 1 nós temos a imagem dos portugueses, né, que estão chegando, né, e os índios. Eu não diria nem classes sociais, né, mas grupos sociais. São os portugueses, os colonizadores e os índios, né? Tá demonstrando a prática do escambo, né? Tá sendo feita uma troca aí, os portugueses, né, estão presenteando os índios. Quais os interesses dos portugueses ao presentear os índios, né? Conforme o próprio texto já diz, né, a prática do escambo ela é uma troca em que não há a utilização de moeda, não tem utilização de dinheiro, e que foi muito comum no período colonial, pelo menos, sobretudo no início da colonização, de trocar utensílios como o espelho que está sendo demonstrado aí, pelo trabalho, né, pela extração, coleta e transporte do pau-brasil para os navios portugueses. O que podemos observar na imagem 2? A imagem 2, né, ela é bastante parecida, né, muito similar com a imagem 1, só que no caso aí nós temos o Rondon presenteando os índios, né? O Rondon, ele com todos os problemas, ele é importante porque ele inicia um processo de aproximação com os índios de maneira pacifista, ainda que se utilizando, né, de certa forma, de um mesmo método, né, que os portugueses utilizaram, mas ele consegue algum tipo de aproximação com esses povos, né, com os povos indígenas. Quem são as pessoas que estão na imagem 2? Quais classes sociais eles representam? Os índios estão sendo representados aí, né, e o Rondon representa, de certa forma, né, o Estado brasileiro, né, porque ele era o diretor do sistema de proteção ao índio, então, de certa forma, não é nem uma classe social, né, simbolicamente é o Estado brasileiro tentando novamente algum tipo de aproximação, algum tipo de contato com as civilizações indígenas. Qual o interesse do diretor da SPI, Cândido Rondon, ao presentear os índios, né? O objetivo do Rondon é fazer essa aproximação, estabelecer algum tipo de contato. Só que é um contato que não no sentido de preservação, de valorização dos costumes, dos hábitos dos povos indígenas, né? Ao longo, né, do SPI, a gente, sobretudo com Vargas, né, a gente vai ter a chamada Marcha para o Oeste, em que o Estado brasileiro vai promover uma ocupação, uma invasão novamente a esses territórios dos povos indígenas. Bom, é isso, né, que
o PET, né, propriamente apresenta, conforme eu disse para vocês, né, tem o problema, né, de que na televisão e no Conexão Escola, né, está disponível aula sobre a Primeira República. Entretanto, no material tem tá falando, tá se pergunta sobre a questão indígena na Primeira República, e o PET não faz nenhuma referência, né, a texto, a vídeo, né, que vocês possam ter acesso, né? Por isso que eu vou colocar para vocês aí, né? Vou mandar para vocês de alguma forma pelo Google Classroom ou pelo WhatsApp, né? Vou pedir a escola para mandar um vídeo, um link, né, de um vídeo no YouTube onde tá falando exatamente dessa relação da questão indígena na Primeira República. Seguinte, um material que nós enviamos para vocês também foi com relação ainda, né, a Primeira República. São cinco questões sobre a Primeira República. Eu acho que eu nem vou fazer essa correção, porque vocês, ao longo de todo o PET, vocês viram a Primeira República. Eu vou mandar, vou fazer a correção escrita mesmo e vou mandar para vocês de alguma forma. Espero que estejam todos bem, se cuidem e até a próxima.